Pela honra de Deus, me ajude. Eu sou o Barão de Alencar, sussurrou o homem com os dedos trêmulos e sujos de lama, se prendendo desesperadamente à saia de chita de Madalena. Naquela noite de 1872, o Vale do Paraíba não era um império de café, mas um abismo de água e escuridão. O homem que antes decidia quem vivia e quem morria com um aceno de mão, agora rastejava como um bicho ferido aos pés de uma mulher que ele mesmo havia condenado ao esquecimento. O que o barão Henrique de Alencar não sabia, enquanto sentia o cheiro da terra úmida e o frio cortante da tempestade, era que ele não estava apenas entrando em um abrigo de pau a pique. Ele estava entrando no lugar onde todos os seus crimes estavam enterrados, e a mulher que o encarava com olhos de fogo e gelo guardava um segredo que poderia destruir o seu nome e toda a sua linhagem antes que o sol nascesse. Esta é uma daquelas histórias que nos fazem perder o fôlego e pensar sobre como o destino gosta de pregar peças nos poderosos. Antes de continuarmos e mergulharmos no que aconteceu dentro daquela senzala de beira de estrada, eu quero te fazer um pedido especial. Se você gosta de narrativas intensas, de justiça e de superação, se inscreva aqui no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. E não esqueça, ao final deixe seu comentário com uma nota de 0 a 10 para o que você sentiu hoje. Assista até o último segundo, porque a reviravolta dessa noite vai mudar tudo o que você pensa sobre poder e redenção. O trovão não pedia licença para entrar nos pulmões do barão Henrique de Alencar. O som era tão alto que parecia que o céu estava se rasgando ao meio, bem em cima da fazenda Santa Inês. Henrique era um homem de 50 anos, com o rosto vincado por décadas de mando, e uma expressão de desprezo que parecia ter sido esculpida em granito. Ele era o senhor absoluto daquelas terras, o dono de milhares de pés de café e de centenas de almas que trabalhavam sob o sol escaldante. Mas naquela noite a natureza decidiu que o seu título de nobreza não valia mais do que um galho seco levado pela enxurrada. Tudo começou com uma viagem impensada. Henrique voltava de uma reunião com credores no Rio de Janeiro, com o humor azedo pelas dívidas de jogo que se acumulavam e pelo medo de perder o status que tanto prezava. Quando a tempestade desabou, o barro vermelho do Vale do Paraíba se transformou em uma boca faminta, querendo engolir as patas do seu cavalo de raça e as suas botas de couro importado. Um raio mais próximo, com um estalo seco e aterrorizante, fez o animal empinar. Henrique, cego pela chuva e com os nervos em frangalhos, não conseguiu manter o controle. O cavalo disparou mata adentro, jogando o barão violentamente contra o solo antes de sumir na escuridão. Henrique sentiu o impacto no ombro, o estalo do osso e a dor aguda que subiu pela espinha como um chicote. Ele estava sozinho. O homem que nunca dava um passo sem um lacaio para segurar o seu guarda-sol, agora estava entregue à própria sorte na mata fechada. Ele tentou se levantar, mas a lama o puxava para baixo. O cheiro de terra molhada que ele sempre associou à produtividade do seu café, agora tinha o cheiro do medo. Henrique rastejou. Cada centímetro era uma agonia. Ele sentia o frio subindo pelas pernas, o calafrio da febre começando a turvar sua visão. Foi quando, entre os clarões dos relâmpagos, ele avistou uma luz fraca. Não era a imponência da casa grande, com suas janelas de vidro e lustres de cristal. Era uma construção baixa, precária, escondida no limite extremo das suas terras produtivas. Uma senzala de beira de estrada, o tipo de lugar que ele evitava olhar quando passava com sua carruagem. Um abrigo para os que ele considerava meras ferramentas de trabalho, peças de reposição em seu tabuleiro de lucro. Mas o desespero é um mestre cruel que ensina a humildade à força. Henrique usou o que restava de sua energia para bater na porta de madeira podre. Quando ela se abriu, ele desabou para dentro, o corpo pesado batendo no chão de terra batida. E ali diante dele estava Madalena. Madalena não era uma mulher comum. Ela tinha um olhar altivo, uma postura que nem anos de servidão forçada conseguiram curvar. Ela vivia ali, escondida da vigilância constante da fazenda principal, cuidando de seus 2 filhos pequenos, Bento e Rosa. Ao ver o homem caído à sua frente,
O coração de Madalena deu um salto violento. Ela o reconheceu imediatamente. Como poderia esquecer o rosto do homem que, anos atrás, assinou com uma caneta de ouro a ordem de venda de seu marido para o sul? Henrique havia vendido o amor da vida de Madalena para cobrir uma dívida de jogo idiota, separando uma família sem um pingo de remorso. E agora, o carrasco estava aos seus pés implorando por misericórdia. O silêncio dentro daquela pequena cabana era sufocante, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no telhado furado e pela respiração curta e febril do barão. "É o senhor de engenho, mamãe?" perguntou o pequeno Bento, os olhos arregalados de pavor, escondendo-se atrás das saias da mãe. Madalena não respondeu de imediato. Ela olhou para as mãos de Henrique, aquelas mãos que nunca haviam pego em uma enxada, mas que tinham o poder de destruir vidas. Por um momento, o ódio brilhou em seus olhos. Ela poderia deixá-lo ali. Poderia arrastá-lo de volta para a chuva e deixar que o frio fizesse o trabalho que o destino havia começado. Mas havia algo em Madalena que o barão nunca entenderia: a humanidade. Em vez de vingança imediata, ela suspirou e fez um sinal para que as crianças se afastassem. "Bento, pegue um pano limpo. Rosa, ajude a mãe a esquentar o resto do caldo", ordenou ela com a voz firme. O barão, em seu delírio febril, não percebeu que estava no centro do seu próprio pesadelo. Ele sentia mãos ásperas, mas cuidadosas, limpando a lama de seu rosto. Ele sentia o calor de um caldo ralo sendo colocado em seus lábios. Mas havia algo que o fez despertar por um segundo, algo que o atingiu como um soco no estômago. No pescoço de Madalena, pendurado por um fio de algodão, havia um rosário de contas de madeira. Henrique paralisou. Ele conhecia aquele objeto. Aquelas contas gastas pelo uso pertenciam à sua falecida esposa, a baronesa Cecília. Cecília era a única pessoa que Henrique realmente amou, a única que conseguia amansar sua alma bruta. Ela morreu anos antes, definhando de uma doença que nenhum médico do Rio conseguiu curar, e suas últimas palavras foram um pedido de misericórdia para os cativos da fazenda. Henrique, em sua amargura, ignorou o pedido dela no dia seguinte ao enterro. Mas aquele rosário, como ele fora parar ali? Onde conseguiu isso? Balbuciou o barão, a voz falhando, os olhos fixos nas contas de madeira. Madalena não desviou o olhar. Assim, a Cecília sabia quem o senhor era, barão. Ela via o que o senhor fazia na escuridão. Ela me deu isso para que eu nunca esquecesse que até na dor existe uma promessa de justiça. Mas isso era só o começo. O clima dentro daquela senzala ficou ainda mais pesado. Henrique tentou recuperar um pouco de sua autoridade, tentando se sentar, mas a dor no ombro o lembrou de sua fragilidade. Você é uma fugitiva. Eu deveria mandar o feitor Silvério te chicotear por estar aqui", ameaçou ele, por puro instinto de defesa, mesmo estando incapaz de levantar um dedo. Madalena soltou uma risada curta e amarga, que gelou o sangue de Henrique. "O senhor ainda acha que as ordens de um homem quebrado valem algo aqui dentro? Olhe ao seu redor, barão. O senhor está na minha casa, e o senhor não faz ideia do que eu tenho guardado debaixo deste chão." Ela se levantou e caminhou até um canto da cabana, onde a terra parecia mais fofa. Com as mãos nuas, ela começou a cavar. Henrique observava, hipnotizado e aterrorizado. O que ela estava fazendo? O que uma mulher como ela poderia ter escondido que o fizesse tremer tanto? Em poucos instantes, Madalena retirou um embrulho de pano encerado. Dentro dele não havia ouro de metal, mas algo muito mais valioso e perigoso: o livro de ouro. Era um caderno de registros secretos que a baronesa Cecília mantinha às escondidas. Nele, Cecília havia documentado cada centavo das alforrias pagas pelos escravizados da fazenda, dinheiros que o barão Henrique recebia, mas cujas cartas de liberdade ele nunca entregava, rasgando-as ou alegando que o valor não era suficiente. Pior do que isso, o livro continha provas documentadas de que Henrique havia desviado heranças de órfãos da região, filhos de antigos sócios, para cobrir suas perdas catastróficas nas mesas de jogo do Rio de Janeiro. Madalena não era apenas uma mulher que oferecia abrigo. Ela era a guardiã da ruína moral e legal de Henrique de Alencar.
Se eu entregar este livro ao juiz da comarca, ou até mesmo aos seus credores, o senhor não perde apenas a fazenda. O senhor perde a cabeça em uma cela de prisão, disse Madalena, a voz baixa e cortante como uma navalha. O barão sentiu o mundo girar. Ele olhou para os filhos de Madalena, Bento e Rosa, que o observavam com uma mistura de curiosidade e medo. Naquela pequena cabana, cercado pelo cheiro de fumaça, de lenha e chuva, ele percebeu que sua vida inteira fora uma mentira construída sobre o sofrimento alheio. E é aqui que muita gente desistiria, mas Henrique ainda tinha o veneno do orgulho correndo nas veias. Mas havia um perigo maior rastejando pela fazenda Santa Inês. Enquanto a tempestade ruge lá fora, o vilão da história se manifesta na figura de Silvério, o feitor-chefe. Silvério era um homem brutal, cujas cicatrizes no rosto eram tão profundas quanto a maldade em seu coração. Ele percebeu o desaparecimento do barão e, em vez de organizar uma busca para salvá-lo, ele viu uma oportunidade de ouro. Silvério sabia das dívidas do patrão. Ele sabia que a fazenda estava por um fio. Se o barão desaparecesse permanentemente na tempestade, Silvério poderia tomar o controle absoluto de tudo, alegando ser o único capaz de manter a ordem até que os credores chegassem. E ele já tinha um plano: culpar os escravizados pelo sumiço de Henrique, iniciando uma limpeza sangrenta nas senzalas para eliminar qualquer um que pudesse contestar seu novo poder. Neste exato momento, enquanto Madalena confronta o barão com as verdades do livro de ouro, Silvério e seus capangas estão montando seus cavalos, prontos para cavalgar em direção à senzala de beira de estrada. Ele não quer salvar o barão. Ele quer garantir que Henrique de Alencar nunca mais saia daquela mata. O que acontecerá quando o feitor mais cruel da região encontrar o seu senhor vulnerável nas mãos da mulher que ele mais odeia? Será que Henrique terá a coragem de confiar naqueles que ele sempre oprimiu para salvar sua própria pele? A noite está apenas começando, e o que o barão descobriu naquele livro é apenas o primeiro elo de uma corrente que vai arrastá-lo para um destino que ele nunca imaginou. Continue acompanhando, porque a tensão só vai aumentar, e o segredo que Madalena revelou a seguir mudou tudo para sempre. Não se esqueça de se inscrever para não perder a continuação dessa história épica e deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar de Madalena? Teria ajudado o seu maior inimigo? Quero muito saber a sua opinião. O barão Henrique de Alencar sentiu como se o chão de terra batida daquela senzala tivesse se transformado em um abismo. Seus olhos vermelhos pela febre e pelo cansaço não conseguiam se desviar das páginas amareladas do livro de ouro que Madalena segurava com tanta firmeza. Ali, em caligrafia elegante, a caligrafia de sua falecida Cecília, estavam listados os nomes de dezenas de homens e mulheres que haviam comprado sua liberdade com suor e sangue, apenas para terem seus sonhos rasgados pelas mãos gananciosas de Henrique. Isso é uma falsificação, uma mentira inventada por uma escrava fugitiva, rugiu o barão, embora sua voz não passasse de um estalo seco e fraco. Ele tentou se impulsionar para a frente, querendo arrancar o caderno das mãos de Madalena, mas a dor no ombro o jogou de volta para a palha. Ele era um leão sem dentes, rugindo para a própria sombra. Madalena não recuou 1 milímetro. Ela se aproximou, a luz da única vela projetando sua sombra como a de uma gigante nas paredes de pau a pique. O senhor sabe que cada letra aqui é verdadeira, barão. Assim a Cecília chorava enquanto escrevia. Ela via o senhor saindo para o cartório da vila com os sacos de moedas que os negros da fazenda juntavam por anos, e via o senhor voltando com as mãos vazias, dizendo que o dinheiro não era suficiente, ou que o documento tinha se perdido no caminho. Mas o que Henrique ainda não tinha processado era a gravidade total daquela descoberta, e isso era apenas a ponta do iceberg. Madalena folheou as páginas até o final, onde registros de datas e valores mostravam transferências de terras e gado que pertenciam a órfãos de famílias tradicionais da região, heranças que Henrique, na qualidade de tutor, havia simplesmente devorado para pagar agiotas no Rio de Janeiro. Se isso cair nas mãos do coronel Figueiredo ou do bispo, o senhor não terá onde se esconder, sussurrou Madalena.
O senhor será caçado pelos seus próprios pares. A nobreza do Vale do Paraíba perdoa a crueldade com os cativos, mas nunca perdoa o roubo entre os seus. Henrique sentiu um suor frio que não vinha da febre. Ele se lembrou das tardes no cartório de São José, onde o escrivão, um homem corrupto chamado Dr. Arnaldo, carimbava papéis em branco em troca de favores e propinas. Ele achava que estava seguro, que o segredo morreria com Cecília. Mas Cecília, em sua silenciosa agonia, havia deixado um testamento de justiça nas mãos da mulher que Henrique mais desprezava. E foi nesse momento de silêncio pesado que um som novo atravessou a barulheira da tempestade. Não era o trovão. Eram cascos de cavalos. Muitos cascos. Henrique e Madalena se entreolharam. O barão sentiu uma ponta de esperança. Seriam seus homens vindo resgatá-lo? Madalena, porém, sentiu o cheiro do perigo. Ela sabia que naquela região, cavalos correndo na lama àquela hora da noite raramente traziam boas notícias. Mas antes de descobrirmos quem está lá fora, eu preciso te perguntar: você já sentiu que a justiça demora, mas nunca falha? É exatamente isso que estamos vendo aqui. Se você está gostando dessa jornada de tensão e segredos, já deixa o seu like e se inscreva. Histórias como a de Madalena e do Barão Henrique nos mostram que a verdade sempre encontra um caminho, por mais profunda que seja a lama. Fique comigo até o final, porque a decisão que o barão vai tomar agora vai te deixar de queixo caído. Longe dali, nos portões da Casa Grande, Silvério, o feitor-chefe, ajustava as rédeas de seu garanhão negro. Ele não era um homem de palavras, mas de gestos brutais. Silvério havia servido ao barão por 15 anos, mas nunca por lealdade. Era por medo e por lucro. Ele sabia que o império de Henrique estava ruindo. Ele via os credores chegando, via as ordens de despejo que o barão escondia na gaveta da escrivaninha. O patrão sumiu na mata, disse Silvério para os 4 capangas armados que o cercavam. A chuva está forte, mas nós vamos achar o que restou dele, e se encontrarmos algum negro no caminho, especialmente aquela fugitiva da beira da estrada, não quero testemunhas, entenderam? Silvério não estava saindo para um resgate. Ele estava saindo para uma execução. Ele planejava encontrar o barão enfraquecido e garantir que ele não voltasse. Depois, bastaria dizer que Henrique foi vítima de uma emboscada de escravos rebeldes. Seria o pretexto perfeito para ele assumir o controle da fazenda Santa Inês em nome da ordem, até que pudesse saquear o que restava antes de fugir para o Uruguai. Enquanto isso, dentro da pequena cabana, a tensão escalava. Rosa, a filha menor de Madalena, começou a chorar baixinho. O som dos cavalos estava cada vez mais perto. Madalena apagou a vela com os dedos, mergulhando o ambiente na penumbra cortada apenas pelos clarões dos relâmpagos. Eles estão vindo, disse Madalena, a voz carregada de uma calma aterrorizante. Ela guardou o livro de ouro debaixo de uma tábua falsa no chão e pegou um facão de cortar cana que mantinha escondido atrás da porta. Henrique, tremendo, tentou se apoiar na parede. Silvério vai me salvar. Se você me entregar a ele agora, eu prometo que não deixo ele te matar. Eu te dou a alforria, eu juro. Madalena olhou para ele com uma mistura de pena e asco. O senhor ainda não entendeu, não é, barão? Silvério não quer o seu bem. Ele quer o seu lugar. Ele é o monstro que o senhor mesmo criou, alimentando-o com ódio e chicote por todos esses anos. Se ele entrar por aquela porta, o senhor é o primeiro que ele vai calar. O barão paralisou. A lógica de Madalena era impecável e cruel. Ele conhecia Silvério. Sabia que o feitor tinha olhos de ambição. Ele se lembrou de quantas vezes Silvério sugeriu acidentes para lidar com credores incômodos. Henrique sentiu um novo tipo de vazio no peito. A percepção de que, em todo o seu reino de café, ele não tinha um único amigo. "O que eu faço?" perguntou o barão, a voz quase sumindo. Era a primeira vez na vida que ele pedia conselho a alguém que não usasse cartola ou seda. Madalena se aproximou dele e colocou o rosário de madeira nas mãos trêmulas de Henrique. "O senhor vai se esconder no depósito de milho atrás da casa com as crianças. Se eles entrarem aqui, eu vou distraí-los. Mas, se o senhor fizer um único barulho que coloque meus filhos em risco, eu mesma garanto que o senhor não verá o amanhecer."
Henrique olhou para o rosário. As contas de madeira pareciam queimar sua pele. Ele olhou para Bento, o menino que ele quase vendeu, e viu nos olhos da criança um terror que ele mesmo havia plantado. O homem de ferro do Vale do Paraíba estava derretendo. Mas isso era só o começo. Do lado de fora, o som dos cavalos parou subitamente. O silêncio que se seguiu foi pior do que o trovão. Silvério havia chegado. O cheiro de enxofre e couro molhado parecia invadir a cabana pelas frestas. Madalena empurrou Henrique e as crianças para o pequeno anexo nos fundos, cobrindo a entrada com sacos de estopa velhos. "Fique quieto, barão", sussurrou ela, antes de voltar para o centro da sala e segurar o facão com as duas mãos. A porta da cabana foi escancarada com um chute violento. A chuva entrou como uma torrente, e a silhueta maciça de Silvério surgiu no vão da porta, a água escorrendo de seu chapéu de couro. Ele segurava uma lanterna de querosene que balançava, criando sombras dançantes e macabras. "Ora, ora, se não é a Madalena", disse Silvério, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Eu sabia que o rastro daquela égua ia dar em algum lugar podre. Onde está o patrão, mulher? Eu sei que ele passou por aqui, o cavalo dele foi encontrado a menos de uma légua." Madalena não baixou a guarda. "Eu não vi barão nenhum, Silvério. Aqui só vivem eu e meus filhos. Vá procurar o seu senhor na lama, que é de onde ele nunca deveria ter saído." Silvério deu um passo para dentro, o som de suas esporas tilintando no chão de terra. "Não minta para mim. Eu sinto o cheiro do perfume dele aqui dentro. Aquele cheiro de lavanda cara que ele usa para esconder o cheiro de podridão da alma dele." Nesse momento, escondido atrás dos sacos de milho, o barão Henrique prendia a respiração. Ele sentia o coração batendo tão forte que achava que Silvério poderia ouvi-lo. Rosa começou a tremer violentamente ao seu lado. Henrique, por um impulso que ele nunca soube que tinha, puxou a menina para perto e cobriu os ouvidos dela com suas mãos finas e pálidas. E é aqui que muita gente desiste, mas ele não podia. Silvério começou a revirar a cabana. Ele chutou a mesa simples, jogando a caneca de caldo ralo no chão. Ele se aproximou do local onde o livro de ouro estava escondido, mas, por um milagre, não percebeu a tábua solta. Ele caminhou em direção aos fundos, onde Henrique e as crianças estavam escondidos. "Sabe o que eu acho, Madalena?", disse Silvério, parando a poucos centímetros do esconderijo. "Eu acho que o barão está morto, e eu acho que foi você quem matou ele. Seria um favor para todo mundo, não acha? Eu recebo uma recompensa por te capturar, e o Vale do Paraíba se livra de um velho ganancioso que não sabe mais como andar." Ele levantou a lanterna, a luz começando a filtrar através das frestas dos sacos de estopa. Henrique viu o olho de Silvério através de um buraco no tecido. O olhar do feitor era de pura loucura e ambição, mas o que aconteceu em seguida foi ainda pior. Um dos capangas de Silvério entrou na cabana, carregando algo que fez o sangue de Henrique gelar: o relógio de bolso de ouro do barão que ele havia perdido na queda. "Achamos isso no barro lá fora, chefe. Tem rastro de sangue indo para o rio", disse o capanga. Silvério olhou para o relógio e depois para Madalena. O sorriso dele desapareceu. "Parece que o jogo mudou. Se o rastro vai para o rio, ele não está aqui. Mas você vem comigo. Vamos ver se o tronco te faz recuperar a memória sobre onde aquele velho enterrou o dinheiro que ele desviou." Ele avançou sobre Madalena, mas ela não recuou. O embate físico era iminente. Henrique, dentro do esconderijo, segurava o rosário com tanta força que as contas deixavam marcas em sua palma. Ele tinha uma escolha: ficar escondido e deixar Madalena ser levada para a tortura e morte, ou revelar que estava vivo e enfrentar o monstro que ele mesmo criou. O que Henrique de Alencar decidiu fazer naquele momento mudaria o destino de todos na fazenda Santa Inês. Mas ele achou que estava tudo resolvido. Não poderia estar mais enganado. O verdadeiro segredo do livro de ouro ainda não havia sido totalmente revelado, e o preço da liberdade seria muito mais alto do que o barão imaginava. Não saía daí, porque a próxima parte dessa história traz uma reviravolta que vai testar os limites da coragem de Madalena e a redenção do barão. Como você acha que Henrique vai agir? Deixe seu comentário agora com a sua aposta. Ele se salva
ou salva Madalena. E não esqueça da nota de 0 a 10 para este capítulo. O hálito de Silvério cheirava a cachaça barata e fumo de corda, um odor que parecia se misturar à podridão daquela noite chuvosa. Ele estava a um passo de descobrir o esconderijo, a luz da lanterna lambendo as bordas dos sacos de estopa onde o barão Henrique de Alencar se encolhia com as crianças. Henrique sentia o suor frio escorrer por entre as omoplatas, uma sensação de impotência que ele nunca imaginou provar. O homem que governava milhares de hectares agora dependia do silêncio de 2 crianças que ele mesmo sempre tratou como gado. Se você der mais um passo, Silvério, eu juro por Deus que te corto a garganta antes que você consiga sacar essa garrucha. A voz de Madalena cortou o ar, firme e fria como o aço do facão que ela empunhava. Silvério parou. Ele olhou para Madalena e soltou uma gargalhada rouca, um som que fez os pelos da nuca do barão se arrepiarem. Você sempre foi abusada, Madalena. É por isso que o barão te mandou para cá, para este buraco de beira de estrada. Ele queria que você apodrecesse longe dos olhos da sinhá, disse o feitor cuspindo no chão de terra. Mas hoje a sorte dele acabou, e a sua também. Se o rastro de sangue vai para o rio, como os rapazes disseram, o barão já deve estar servindo de banquete para os peixes. E sabe o que isso significa? Significa que agora quem manda nesta terra sou eu. Mas o que Silvério não sabia era que o barão estava ouvindo cada palavra, e cada palavra era como um prego no caixão da antiga lealdade de Henrique. Ele percebeu que o monstro que ele alimentou com autoridade e chicote não tinha um pingo de gratidão. Silvério não estava ali para salvá-lo. Estava ali para herdar o seu cadáver. De repente, um dos capangas gritou do lado de fora, acima do barulho da enxurrada. Chefe! Encontramos o cavalo do barão. Ele está preso nos galhos perto da corredeira. Tem sangue na sela. Silvério deu um último olhar de desdém para Madalena. Parece que a natureza fez o meu trabalho. Vamos, rapazes, se o corpo dele estiver por lá, temos que garantir que ninguém o encontre inteiro. Se os credores perguntarem, ele foi levado pela cheia e os negros não fizeram nada para ajudar. Ele se virou e saiu, batendo a porta com tanta força que um pedaço de barro se soltou do teto. O som dos cavalos galopando para longe foi diminuindo, sendo substituído apenas pelo som constante da chuva. Dentro da cabana, o silêncio era tão denso que se podia ouvir o estalar das brasas quase apagadas no fogão de lenha. Henrique saiu do esconderijo, as pernas tremendo tanto que ele teve que se apoiar na parede de pau a pique. Ele olhou para Madalena, que ainda segurava o facão, os olhos fixos na porta. Ele ia me matar, balbuciou o barão, a ficha finalmente caindo. Meu próprio feitor. O senhor plantou espinhos por 20 anos, barão. Por que esperava colher flores agora? Madalena guardou o facão e caminhou até o centro da sala. Ela pegou novamente o livro de ouro. O senhor está vivo por um milagre, e porque meus filhos não merecem ver mais sangue derramado neste chão. Mas isso era só o começo. Henrique sentou-se no banco de madeira, o ombro latejando. Ele olhou para o rosário de madeira que ainda apertava na mão. Madalena, conte-me a verdade. Como a Cecília te deu este livro? Por que ela confiaria em você e não em mim? Madalena suspirou, uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. Assim a Cecília não morreu de doença, barão. Ela morreu de desgosto. Ela via o senhor se transformando em um homem que ela não reconhecia mais. Ela sabia que, se deixasse esses registros com o senhor, eles desapareceriam nas chamas da lareira para esconder suas dívidas. Ela revelou que, nos últimos meses de vida, Cecília mantinha encontros secretos na capela da fazenda com uma figura que o barão sempre ignorou. O velho Tiago, um ex-escravizado alforriado, que vivia em uma pequena posse vizinha e que sabia ler e escrever. Tiago era o guardião da memória daquela região. Ele conhecia cada transação, cada promessa de liberdade não cumprida e cada herança roubada. O velho Tiago tem as provas físicas, barão, continuou Madalena. Ele tem as cartas originais dos órfãos que o senhor lesou. Ele tem os recibos das alforrias que o senhor embolsou. Assim a Cecília entregou o livro para mim
porque sabia que Silvério nunca ousaria procurar nada na minha casa e que eu teria a coragem de usar isso quando a hora chegasse. Henrique sentiu um suor frio. Se o velho Tiago estivesse vivo e com esses documentos, ele estava acabado. Mas havia algo nele que estava mudando. O vazio interno, aquela sede de poder e status que o consumia, parecia pequeno diante da imagem de sua esposa conspirando contra ele por uma causa justa. "E onde está o velho Tiago agora?" perguntou Henrique, a voz agora mais firme. "Ele vive na Gruta das Almas, escondido desde que Silvério tentou incendiar a choupana dele no ano passado", respondeu Madalena. "Mas ele não fala com ninguém que use botas de couro. Ele só fala com quem tem o sinal." Ela apontou para o rosário. "Esse rosário não é apenas para rezar, barão. As contas de madeira têm marcas específicas. É a chave para o velho Tiago abrir a boca. Nesse momento, eu quero te fazer uma pergunta. Você teria a coragem de enfrentar o seu passado para salvar o seu futuro? O barão Henrique está diante do maior desafio de sua vida. E se você está acompanhando cada detalhe dessa história e quer saber o que o velho Tiago revelou, não esqueça de deixar o seu comentário com uma nota para a coragem de Madalena. A sua inscrição é o que nos motiva a continuar contando essas histórias de superação. Continue assistindo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você imagina sobre a herança do barão. A noite avançava e a febre de Henrique parecia ceder, substituída por uma clareza dolorosa. Ele olhou para Bento e Rosa, que agora dormiam abraçados em um canto, indiferentes ao destino que se decidia acima de suas cabeças. Ele viu neles a inocência que ele havia esmagado em tantos outros. "Madalena, se Silvério voltar e não encontrar meu corpo no rio, ele virá para cá com mais homens. Ele vai queimar este lugar", disse o barão, levantando-se com dificuldade. "Eu preciso chegar ao velho Tiago antes dele." "O senhor não aguenta uma légua de caminhada nesse estado", retrucou Madalena. "E Silvério já deve ter cercado as estradas." "Eu conheço as trilhas de gado que ele ignora", disse Henrique, com um brilho de determinação que ele não sentia há anos. "Mas eu preciso que você venha comigo. Eu preciso que o velho Tiago veja que eu não estou sozinho." Só que havia um problema. Silvério não era apenas brutal, ele era astuto. Ele deixou um de seus homens, um capataz conhecido como Cão de Fila, vigiando a senzala de longe, escondido na mata. Enquanto o barão e Madalena planejavam sua fuga para a Gruta das Almas, um par de olhos maldosos observava cada movimento através da janela quebrada. O que aconteceu em seguida foi uma corrida contra o tempo e contra a traição. Henrique achou que estava tudo resolvido ao conseguir sair da cabana sob o manto da escuridão, mas ele não poderia estar mais enganado. O segredo que o velho Tiago guardava não era apenas sobre o dinheiro roubado. Era algo sobre a própria família de Henrique, um crime antigo que envolvia o nascimento de um herdeiro que o barão nunca soube que existia. Mas por que Silvério tinha tanto interesse em apagar o velho Tiago do mapa? E qual era a ligação entre o feitor e o passado obscuro da baronesa Cecília? As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, e a imagem que se formava era muito mais sombria do que Henrique poderia suportar. Não saía daí, porque a próxima parte desta história vai revelar o encontro explosivo na Gruta das Almas e a decisão moral que definirá se o barão Henrique de Alencar morrerá como um vilão ou renascerá como um homem justo. Como você acha que o velho Tiago vai receber o barão? Deixe seu palpite nos comentários e prepare-se para a maior revelação de todas. A lama do Vale do Paraíba parecia ter vida própria, agarrando os pés do barão Henrique de Alencar, como se as almas daqueles que ele oprimiu estivessem tentando puxá-lo para baixo da terra. Cada passo era uma agonia. O ombro latejava em um ritmo frenético e a respiração era um chiado rascante em seu peito. Ao seu lado, Madalena caminhava com a segurança de quem conhece cada sombra daquela mata. Ela não oferecia o braço, ela oferecia o caminho. Henrique, o homem que sempre foi carregado em liteiras, agora descobria que o peso do próprio corpo era o fardo mais difícil de suportar. "Estamos perto?" perguntou o barão, a voz quase sumindo sob o barulho do vento nas copas das árvores. Madalena não respondeu de imediato.
Ela parou, os olhos atentos à escuridão atrás deles. Ela sentia algo, um estalar de galhos que não combinava com o ritmo da chuva. Mantenha o rosário à vista, barão. Se o velho Tiago sentir o cheiro do seu medo antes de ver o sinal, nós não passaremos da entrada. Mas havia um segredo que nenhum dos dois percebia. Escondido entre as samambaias gigantes, o cão de fila, o capataz mais fiel e sanguinário de Silvério, observava a dupla. Ele não tinha pressa. Silvério havia dado ordens claras. Siga-os até onde o segredo estiver escondido, depois acabe com todos. O cão de fila limpou a água que escorria de sua garrucha e sorriu. Ele sabia que estava prestes a entregar a cabeça do barão em uma bandeja de prata para o seu novo mestre. Mas o que aconteceu em seguida mudou o curso de tudo. Eles chegaram à Gruta das Almas, um lugar onde as paredes de pedra pareciam chorar água mineral. No fundo da caverna, sentado sobre um tronco seco, estava o velho Tiago. Seus olhos eram cobertos por uma catarata branca, mas ele parecia enxergar através da alma de quem entrava. O cheiro da lavanda e o cheiro do sangue, disse o velho, a voz soando como o atrito de duas pedras. O senhor de terras veio finalmente prestar contas à montanha? Madalena deu um passo à frente e colocou o rosário de Cecília nas mãos calejadas do velho. Tiago passou os dedos pelas contas de madeira, sentindo as marcas que Madalena havia mencionado. Seu rosto se transformou. O ódio deu lugar a uma solenidade profunda. Assim a Cecília. Ela disse que um dia o lobo viria pedir perdão aos cordeiros. Eu não acreditei nela. Mas isso era só o começo. Tiago levantou-se com uma agilidade surpreendente e caminhou até uma fenda na parede da gruta, escondida por uma cortina de raízes. De lá, ele retirou um baú de couro de bode, pequeno e encardido, mas trancado com uma chave de ferro pesado. "O que tem aí dentro?" perguntou Henrique, o coração batendo na garganta. Ele sentia que sua vida inteira estava prestes a ser desnudada. "A sua sentença ou a sua salvação", respondeu Tiago. Ao abrir o baú, ele não mostrou moedas. Retirou um fundo falso que escondia um maço de cartas e um segundo livro de registros, muito mais detalhado que o de Madalena. Enquanto Henrique folheava as páginas sob a luz de uma tocha de resina, o mundo pareceu desabar novamente. Não eram apenas as dívidas e os roubos de herança. O livro provava que Silvério, o feitor, vinha desviando fundos da fazenda há 10 anos, falsificando a assinatura do barão em empréstimos que Henrique nunca viu. Silvério não era apenas um funcionário ambicioso, ele era o arquiteto da falência de Henrique. Ele estava drenando o barão lentamente, como um parasita, esperando o momento em que Henrique estivesse fraco o suficiente para ser descartado. Ele me roubou mais do que eu roubei dos outros, murmurou Henrique, as mãos tremendo violentamente. E há mais, disse o velho Tiago, apontando para uma carta manchada de lágrimas. Sua esposa descobriu o plano de Silvério. Ela ia te contar, mas Silvério a ameaçou. Ele disse que se ela abrisse a boca, ele mataria cada criança da senzala, começando por Bento e Rosa. Cecília morreu em silêncio para salvar vidas que o senhor nunca valorizou. O barão sentiu um nó na garganta, que o impedia de respirar. O vazio que ele sentia agora não era de poder. Era de uma vergonha tão profunda que ele desejava que a caverna desabasse sobre ele. Ele olhou para Madalena, que ouvia tudo em silêncio. Ele percebeu que a mulher que ele tratava como peça era, na verdade, a guardiã da memória da única pessoa que realmente o amou. E é aqui que muita gente desiste. Mas Henrique não podia. Ele ouviu um som metálico vindo da entrada da gruta. O cão de fila havia decidido que já tinha visto o suficiente. "Belo tesouro vocês têm aí." A voz do capataz ecoou pelas paredes de pedra. Ele entrou na gruta com a garrucha apontada para o peito de Henrique. "Silvério vai ficar muito feliz em saber que o barão facilitou o trabalho. Entreguem os papéis e talvez eu deixe o velho e a mulher morrerem rápido. Nesse momento crítico, eu quero te fazer um pedido. Se você está sentindo a tensão desse confronto, se inscreva no canal agora. O que o barão vai fazer a seguir é algo que ninguém esperava de um homem como ele. E não esqueça de deixar sua nota de 0 a 10 nos comentários para essa reviravolta. A sua participação
é o que mantém essas histórias vivas. Henrique olhou para o cão de fila, depois para Madalena e o velho Tiago. Ele viu o medo nos olhos do ancião e a determinação nos olhos da escrava. Algo dentro dele, algo que estava enterrado sob camadas de arrogância e ganância, finalmente despertou. "Você quer os papéis, Silvério?" disse Henrique, levantando-se com uma dignidade que não vinha do seu título, mas da sua decisão. Ele deu um passo à frente da arma do capataz. "Então venha buscar, mas saiba que, se eu cair aqui, a verdade já saiu desta gruta. O Vale do Paraíba vai saber quem é o verdadeiro traidor." Mas o que aconteceu em seguida foi ainda pior. O cão de fila puxou o cão da arma, mas antes que pudesse disparar, um vulto saltou das sombras. Era Madalena. O embate físico foi caótico e desesperado. O barão, mesmo ferido, jogou-se sobre o capataz, usando o próprio corpo como escudo para proteger o velho Tiago e os documentos. Eles acharam que o perigo era apenas o cão de fila. Não poderiam estar mais enganados. Silvério estava chegando e ele não vinha sozinho. Ele vinha com o poder da lei que ele mesmo havia comprado, pronto para transformar a Gruta das Almas em um cemitério. Não saía daí, porque a parte final dessa história trará o grande confronto na Casa Grande e a queda espetacular do vilão. Como o barão usará o segredo de Cecília para retomar sua honra? O desfecho vai te emocionar e mostrar que a verdadeira liberdade não está no papel, mas no coração. Deixe seu comentário e prepare-se para o fim dessa jornada épica. A Casa Grande da Fazenda Santa Inês nunca pareceu tão fria quanto naquela manhã cinzenta, após a tempestade. Silvério estava sentado à mesa do barão, saboreando um café que não lhe pertencia, quando a porta se escancarou. Henrique de Alencar entrou, coberto de lama e amparado por Madalena e pelo velho Tiago. Ele não era mais o senhor de engenho altivo. Era um homem que havia encontrado a verdade no fundo de uma gruta. "Você está morto, barão!" gritou Silvério, derrubando a xícara de porcelana. "Eu vi o seu rastro no rio." Henrique apenas sorriu, um gesto cansado e triste. Ele colocou o livro de ouro e os documentos de Tiago sobre a mesa, diante das autoridades locais que Silvério havia convocado para legitimar seu golpe. "A única coisa que morreu naquela tempestade, Silvério, foi a minha cegueira. Estes papéis provam que você me roubou tanto quanto eu roubei deste povo." O feitor tentou fugir, mas a coragem de Madalena e a presença dos trabalhadores, que agora cercavam a casa exigindo justiça, não deram saída. Silvério foi levado sob custódia, sua máscara de poder caindo na lama. Henrique, num gesto final de redenção, entregou seu anel de sinete a Madalena e assinou, diante de todos, as alforrias definitivas e a partilha das terras para as famílias que ali viviam. Anos depois, o Vale do Paraíba contava a lenda do barão que se tornou um homem comum para que outros pudessem ser livres. A Fazenda Santa Inês floresceu como uma comunidade de dignidade. O símbolo final dessa jornada, o rosário de madeira de Cecília, agora ficava pendurado na porta da escola da fazenda, balançando ao vento. Madalena, livre e com os filhos crescendo em paz, sempre olhava para aquelas contas e lembrava que a verdadeira nobreza nasce na escuridão, quando decidimos ser a luz para o próximo. Gostou dessa história de superação e justiça? Se esse relato tocou seu coração, inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho e receber mais narrativas emocionantes como esta. Comente abaixo com uma nota de 0 a 10 para a transformação do barão. Eu adoraria saber sua opinião e te encontrar na nossa próxima história.